Olá, nesse vídeo vou resolver as questões da atividade de operações com números reais sobre radiciação. Na primeira questão, o enunciado pede para a gente fazer as multiplicações das raízes para deixar a resposta com apenas um radical. E para isso, a propriedade que a gente vai utilizar com bastante frequência nessa questão é essa, né? Quando a gente tem a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, a gente pode multiplicar os radicandos e deixar tudo numa raiz apenas. Então, vamos ver a primeira questão, a letra A. A gente tem 4 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Então, a gente pode multiplicar esses radicandos, ó. Vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 5, que é 10. Por isso, a resposta final é 4 raiz quadrada de 10. Na letra B, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 8. Então, eu multiplico os radicandos utilizando essa propriedade, que são 3 e 8, né? Então, 3 vezes 8 é 24, portanto, a resposta final é raiz quadrada de 24. Na questão C, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 10. Então, eu multiplico os radicandos, 6 vezes 10 dá 60. Então, a resposta final é raiz quadrada de 60. Letra D, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. 8 vezes 2 dá 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Letra E, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 125. Multiplico os radicandos, 5 vezes 125, e isso dá a raiz quadrada de 625, que é 25, porque 25 vezes 25 dá 625. E a última questão, a letra F, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Então, eu posso multiplicar os radicandos, fica 3 vezes 9, que é 27, e a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo dá 27. Por que em todas essas questões a gente pôde aplicar essa propriedade? Porque em todos os casos as multiplicações eram de raízes com o mesmo índice, né? Da letra A até a letra E, o índice não aparece, mas a gente sabe que é 2, porque são raízes quadradas. E na letra F, as duas raízes têm índice 3, que são raízes cúbicas. Então, sempre que o índice for igual, a gente pode multiplicar os radicandos e escrever em apenas uma raiz. Na segunda questão, a gente tem que fazer as divisões escrevendo os resultados com apenas um radical. Então, a gente vai utilizar bastante essa propriedade aqui. Se eu tenho uma fração como radicando, eu posso reescrever isso como uma fração cujo numerador e o denominador são raízes formados pelo numerador e denominador da fração anterior. E o contrário também, né? Se eu tenho uma divisão entre duas raízes que tenham o mesmo índice, eu posso escrever isso apenas como uma raiz cujo o radicando vai ser formado pelos radicais A e B, que serão os numeradores A e B da fração. Vamos lá para a primeira questão, letra A. Raiz quadrada de 12 sobre raiz quadrada de 3. Então, eu tenho aqui, ó, o A é 12 e o B é 3. Então, eu posso escrever isso como uma raiz só e o numerador dessa fração que eu vou colocar dentro da raiz vai ser o radicando 12 e o radicando 3. Então, vai ficar a raiz quadrada de 12 sobre 3, que é 4, e a raiz quadrada de 4 é 2. Letra B. Raiz quadrada de 28 sobre raiz quadrada de 7. Então, eu posso reescrever como a raiz quadrada de 28 sobre 7. 28 dividido por 7 é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Letra C. Raiz quadrada de 32 sobre raiz quadrada de 2. Então, eu posso escrever como a raiz quadrada de 32 sobre 2. 32 dividido por 2 é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. E a letra D, a gente tem a raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 16. Isso dá para escrever como a raiz quadrada de 6/216. 6/216 é uma fração que dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1, e 216 dividido por 6 dá 36.
E aí aqui as coisas ficam mais fáceis, porque olha só, a gente pode utilizar a propriedade de novo para voltar a escrever em raízes separadas. Vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 36. Por que isso ajuda? Porque a raiz quadrada de 1 é um número natural, que é 1, e a raiz quadrada de 36 também é um número natural, que é 6. E aí a gente descobre que a resposta final é 1/6. A questão 4 é um exercício que pede para a gente resolver todas as 8 questões utilizando o exemplo que foi dado no enunciado. O que foi feito no exemplo? Vamos entender primeiro esse exemplo para depois a gente perceber como que a gente resolve as questões. A gente tinha essa multiplicação aqui, essa expressão, esse número real, que é 10 raiz quadrada de 5. Só que o 10, ele é resultado de uma raiz quadrada, né? 10 é um resultado de um quadrado perfeito, que é 100, né? Então, aqui foi escrito o 10 como raiz quadrada de 100. É a mesma coisa, né? Por isso que tem o sinal de igual, tá? Aí aqui foi utilizada a propriedade da multiplicação das raízes, que eu perdi, achei aqui. Ó. Tem dois radicandos de raízes que têm o mesmo índice, então você pode multiplicar os radicandos. Esse aqui que foi utilizado. Aí 100 vezes 5 dá 500. E isso a gente tem que fazer com todas as questões. Então vamos lá. Letra A. Ó. 2 raiz quadrada de 5. O 2 é a raiz quadrada de 4. Então a gente escreve como raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Aplicando a propriedade, 4 vezes 5 dá 20. B. 4 raiz quadrada de 2. O 4 é a raiz quadrada de 16. Aí aqui a gente aplica a propriedade, 16 vezes 2 dá 32. Letra C. 7 raiz quadrada de 2. O 7 é a raiz quadrada de 49. Aí aplica a propriedade, 49 vezes 2 dá 98. Letra D. 10 raiz quadrada de 7. Então, 10 raiz quadrada de 100 igual do exemplo. E 100 vezes 7, aplicando a propriedade, dá 700. Letra E. 3 raiz quadrada de 2. O 3 é a raiz quadrada de 9. E aí aplica a propriedade, 9 vezes 2 dá 18. Por isso a resposta final fica a raiz quadrada de 18. E a letra F, 4 raiz quadrada de 5. O 4 é a raiz quadrada de 16. E 16 vezes 5, aplicando a propriedade, dá 80. Então, a raiz quadrada de 80 é o resultado final. G. 2 raiz quadrada de 6. O 2 é a raiz de 4. É a raiz quadrada de 4. 4 vezes 6 é 24. Então, resposta final, raiz quadrada de 24. E por último, 2 raiz cúbica de 2. Então, aqui esse 2, eu não posso escrever ele como raiz quadrada de 4. Porque se eu escrever como raiz quadrada de 4, eu não vou poder utilizar essa propriedade aqui, ó. Porque aqui a gente tem uma raiz cúbica, né? E a gente só pode multiplicar os radicandos quando a gente tiver raízes de mesmo índice. Então, eu tenho que escrever o 2 como uma raiz cúbica. O 2 é a raiz cúbica de 8, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aí, agora, tendo duas raízes com o mesmo índice, eu posso aplicar a propriedade. 8 vezes 2 é 16 e a gente ganha como resposta a raiz cúbica de 16. Bons estudos para você e até mais. Tchau!